Se tu ainda não sabe fazer divisão com números decimais, com os números com vírgula, te prepara, porque é hoje que tu vai aprender. Oi gente, eu sou a professora Kelly, sou professora de matemática, trabalho com aulas particulares e também dou aulas para turmas. Entre as operações com números decimais, a que mais as pessoas se atrapalham é a divisão. Muitas vezes sabem somar, diminuir, multiplicar com os números com vírgula, mas na hora de dividir se atrapalham bastante. Um dos motivos que faz com que as pessoas se atrapalhem é porque elas não sabem dividir a divisão simples, né? Aquela que a gente aprende lá quando é pequeno. E aí, por isso, não conseguem dividir quando os números têm vírgula. Se esse é um dos problemas que tu enfrenta, se tu ainda não sabe dividir, mesmo quando os números não têm vírgula, eu vou deixar aqui um card e também no link, um link no box de informações de um vídeo que eu tenho onde eu ensino detalhadamente como é que a gente divide números naturais. E aí depois tu volta aqui para esse vídeo para aprender como é que se faz a divisão de números com vírgula, que a gente não pode deixar para depois, né, gente? Em todos os vestibulares, o Enem, nos concursos, sempre aparece divisão com números decimais. E a gente não pode errar uma questão por uma coisa simples, que é a divisão. Então, pensando nisso, a gente trouxe então o vídeo de hoje, divisão de números decimais. Vamos para a aula? Quando a gente tem uma divisão de números decimais, de números com vírgula, a primeira coisa que a gente deve observar é a quantidade de casas após a vírgula em cada número. Então aqui eu tenho 3,25, duas casas após a vírgula, dividido por 0,5, uma casa após a vírgula, né? E como esse tem duas e esse tem uma, eu acrescento um zero aqui para os dois ficarem com duas casas após a vírgula. Esse é o primeiro passo. Depois, a gente tira as vírgulas e divide como se elas nunca tivessem existido. Vai ficar 325 dividido por 50. E aí a gente começa. 3 é menor do que 50, 32 também. Eu vou ter que pegar o 325 para dividir por 50. E aí a gente vai por tentativa e erro, vai vendo que 6 vezes 50 é o que mais se aproxima do 325. 6 vezes 50 dá 300. Diminuindo, sobrou 25. Como eu quero continuar essa divisão, eu tenho que baixar um número, só que eu não tenho nenhum número para baixar. Quando isso acontece, a gente acrescenta um zero do lado do número, né? E vírgula, vírgula no quociente. Tá bom? E agora divide 250 por 50, tu vai ver que vai ser 5, porque 5 vezes 50 dá 250. Então, 6,5 é a resposta da nossa divisão. Nessa letra B, só o dividendo tem vírgula. Ó. Aqui eu tenho 12 inteiros e 27 centésimos, dividido por 3 inteiros. O divisor não tem vírgula. E aí o que eu faço? Como esse tem duas casas após a vírgula, esse aqui também teria que ter. Né? Onde é que está a vírgula do 3? A gente diz então que está atrás do último algarismo, que é o próprio 3. E aí como aqui tem duas, eu coloco 2 zeros do lado do 3. E aí o que acontece? Tiro as vírgulas, né? Olha a sujeira que eu fiz aqui. E começo a dividir como se nunca tivesse existido vírgula. Vai ficar então, 12 é muito pequeno, vou ter que pegar todo o 1.227 dividido por 300. Vai dar 4, porque 4 vezes 300 dá 1.200. Sobrou 27. Quero continuar dividindo, tenho que baixar um número. Não tem número para baixar, acrescento um zero do lado do 27 e vírgula no quociente, como aconteceu na letra A. E segue dividindo. 270 dividido por 300 não dá, então eu acrescento um zero aqui e zero ali de novo. Agora fica 2.700 dividido por 300, vai dar 9, porque 9 vezes 300 é 2.700. E sobra zero. Portanto, a resposta da nossa divisão é 4 inteiros e 9 centésimos. Vamos para a letra C? Nessa divisão, nem o dividendo nem o divisor possuem vírgula. Os dois são números naturais. Mas por que a gente está trazendo então essa divisão para esse vídeo que fala sobre números com vírgula? É porque a resposta, tu vai ver que vai ter vírgula. Dá uma olhadinha. 321 dividido por 60. Vai ficar 5, porque 5 vezes 60 dá 300. Sobra 21. Quero continuar dividindo, mas não tem número para baixar. O que eu faço? Acrescento um zero do lado do 21 e vírgula. E continuo dividindo.
210 dividido por 60, a gente vai ter 3 vezes 60, 180 e vai sobrar 30. Quero continuar dividindo, acrescenta outro zero aqui. E aí vai dar 5, né? 5 vezes 60, 300 e sobra 0. Portanto, a resposta da nossa divisão é 5,35. E nessa divisão aqui, eu tenho o dividendo com vírgula, uma casa após a vírgula, e o divisor não tem vírgula, né? Portanto, nenhuma casa após a vírgula. Então, como a vírgula está aqui atrás do 8, eu acrescento um zero aqui para ficar uma casa e uma casa. E tira a vírgula. Fica 164 dividido por 3.280. Só que esse número é muito menor do que o 3.280. Então, eu acrescento um zero aqui e um zero vírgula aqui. Quando isso acontece já no início, tu coloca zero vírgula ali, tá? Acrescenta outro zero porque ele ainda é menor e outro zero no quociente. Agora sim, 16.400 é possível dividir por 3.280. E vai dar exatamente 5, porque 5 vezes 3.280 dá exatamente 16.400, sobrou zero. Portanto, a resposta da nossa divisão é 5 centésimos. Agora a gente vai ver a divisão por 10, por 100, por 1000 com um macetezinho rápido que a gente precisa ter na hora das provas, né, nos vestibulares, no Enem ou em qualquer outro concurso que a gente precise fazer. E quando a divisão é por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1 milhão, basta a gente deslocar a vírgula para a esquerda. Não precisa fazer conta alguma. Desloca a vírgula para a esquerda. 379,4 dividido por 10, que tem um zero só, a vírgula anda uma casa para a esquerda e aí vai ficar 37,94. Quando a divisão é por 100, que tem dois zeros, a vírgula anda duas casas para a esquerda e vai ficar 3,794, ou melhor dizendo, 3 inteiros, 794 milésimos. Quando a divisão é por 1000, a vírgula tem que andar 3 casas para a esquerda. E aí vai ficar isso aqui, ó. Todo número atrás da vírgula, porque estava aqui, andou 3, vai para frente do 3. O que eu faço? Acrescento um zero antes da vírgula, né? Não vai deixar só vírgula 3794. E quando é por 10.000, tem que andar 4 casas para a esquerda. Só que a gente não tem 4 casas para andar, porque a vírgula estava atrás do 9. Teria que andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu tenho que botar um zero antes do 3 para depois o 0, vírgula. Então, quando a gente divide por 10, por 100, por 1000, basta deslocar a vírgula para a esquerda, conforme a quantidade de zeros do divisor. Tá certo? E essa foi a nossa aula sobre divisão com números decimais, a divisão com números com vírgula. Se por acaso ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que na medida do possível eu vou tentando ajudar vocês. Também outra forma é me procurando no meu Facebook, no meu Instagram. Lá eu coloco outras dicas, não só de números decimais, mas de toda a nossa matemática, né? A matemática que cai no Enem, principalmente. Então pode me procurar lá. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês, né? Os links das minhas redes sociais para vocês me acharem e tirarem mais dúvidas comigo. E se por um acaso tu precisa de uma aula mais específica, né, de uma aula mais personalizada, eu também posso te ajudar porque eu dou aulas particulares. Também vou deixar aqui embaixo o link para tu entrar em contato diretamente comigo através do WhatsApp e a gente conversa por lá. Tá bom? Ainda vamos ter aula sobre potências e raízes com números decimais. E a gente se vê então na próxima aula, tá? Tchau, tchau!